Neste programa eu quero refletir com você sobre alguns temas, em especial inteligência emocional. Uma das minhas especialidades é a neurociência do comportamento e a inteligência emocional, até muito bem trabalhada pelo Daniel Goleman, traz toda essa questão de quais são os componentes para que tenhamos uma boa inteligência emocional. Inteligência emocional é exatamente como você articula suas emoções frente às situações adversas, quando você é impactado por uma situação da realidade, quando você se depara por uma adversidade, quando você tem uma situação de estresse, onde você vai conseguir lidar com aquela situação de uma forma estável interiormente, bem pontual, assertiva, mas não surtado nem desesperado, bem pontual e assertiva. Eu, quando falo desse tema, eu gosto de um exemplo que o publicitário Otton Oliveto, lá décadas atrás, ele foi sequestrado, e ele relata que quando ele se viu sozinho, num lugar a ermo, e os seus sequestradores tinham banidos, né? Estavam todos ausentes, ele teve um ímpeto para dar um grito por socorro. Imediatamente ele se deu conta em que ele estava num lugar a ermo, e que se ele desse um grito, ou dois, ou alguns apenas, ele perderia a voz e não poderia mais gritar. Aí ele resolveu gritar baixo, e assim ele fez por 2 dias, né, chamando por socorro, com uma sonoridade moderada para não perder a voz, não ficar afônico, e aí alguém ouviu passando por lá, e ele foi resgatado nesse sentido. Então, inteligência emocional é quando a gente consulta as nossas emoções e modula essas emoções, de maneira que a gente não perca a condescendência, que a gente possa responder de maneira assertiva e na justa dose que a realidade exige a nossa manifestação. E eu recebi uma pergunta até que trouxe esse tema: como ampliar a inteligência emocional? Porque como a gente desenvolver isso? Sempre buscando um reconhecimento próprio, uma identidade própria, uma identificação das suas emoções. Quando nós nos deparamos com uma situação, já logo queremos agir nela. Dê um passo para dentro de si, respira, observa a situação e as suas emoções. A nona já dava uma dica nesse sentido. Sabe o ditado nônico, lá dos avós, né? Respira, conta até 10, dê 2 passos diante da situação. Aquilo eram, vamos dizer, condutas simples, de senso comum praticamente, mas que já estava nesse viés da inteligência emocional. A gente dar uma recuada, consultar o nosso ambiente interior, investigar as nossas emoções e fazer uma estratégia de com que dose e com que maneira vamos externar nossas emoções. Então, quando a gente consegue articular isso, nós não surtamos, nós não rodamos a baiana, não desgastamos, não temos picos de estresse. A gente consegue lidar com a situação de uma maneira que a gente dê conta de todas as atividades na sequência. Eu vou criar um ambiente, um impasse, eu vou criar um conflito e depois eu tenho que continuar com fôlego ou condição para que eu desenvolva a atividade. Então, posso estar vindo para a rádio para estar fazendo esse programa, para estar gravando. No caminho ocorre uma situação intensa, forte, inusitada. E aí eu vou responder essa situação com assertividade, mas levando em consideração que eu depois vou precisar de uma tranquilidade, serenidade, coerência para o programa que eu vou estar realizando ao vivo, ou transmitindo uma live, ou me comunicando com vocês. Então é preciso ter essa articulação interna de suas emoções. Para isso você precisa se consultar, se conhecer, tá? E realmente confrontar-se com as situações, para tirar aquele peso do exagero, aquele drama dos acontecimentos e fortalecer a sua força reativa para lidar com elas. Então, quando a gente se vê diante de uma situação, peraí, reflita.
A situação pede o quê? Você tem o quê? Está se sentindo como? E o que é melhor? Pronto. Essa, né, mais assertiva, mais dosada. E você sabe que quem tem uma boa inteligência emocional consegue articular suas emoções e ter excelente resultado. Nós temos o contraponto disso, né, falando em inteligência ou coeficiente, né, que é exatamente esse coeficiente emocional ou o coeficiente de inteligência. Quer dizer, quantas informações nós registramos e acessamos ele. É o QI, coeficiente de inteligência, tá? Então, eu tenho tudo gravado, registrado, de bate-pronto para ser acessado. Um bom QI, tá? Um QI, ele é necessário para inserir a gente em certos ambientes, de trabalho principalmente. Passar num concurso, se dar bem na entrevista, articular bem as informações que é pedida no teste. Então, tudo no QI, vai medir o QI. Ou seja, o coeficiente de inteligência, de dados armazenados, de acessos a esses dados, de informações que eu tenho de bate-pronto. Agora, no meio corporativo é conhecido que o QI insere as pessoas no mercado de trabalho, mas quem torna esse profissional um profissional de carreira e permite que ele possa galgar novos estágios dentro da empresa é o que é o coeficiente emocional, como ele lida com a situação. E hoje eu vou dizer uma coisa, gente, o QI, você nem precisa tanto, viu? Porque tem a IA. A inteligência artificial te dá todas as informações, te dá todo um levantamento, todo um panorama, e você vai fazer o quê? Você vai articular aquilo como? Qual é a tua estratégia para humanizar aquilo, colocar uma emoção, que é um diferencial próprio, espiritual, e não apenas um conglomerado de informações, mas sim direcionada a um objetivo, que tenha um reconhecimento, um respeito, um feeling, uma inspiração, uma inteligência espiritual também. Tá? Então hoje nós temos aí uma pesquisa imediata que nos dá todas as informações de bate-pronto. Para fazermos o que com isso? Aí é o nosso coeficiente emocional. Como nós articulamos isso para alcançar um fim promissor, um resultado almejado, tá? Então, a inteligência emocional é exatamente esse controle, essa articulação das emoções para que tenhamos uma resposta ao mundo condizente à situação, pertinente ali ao fato, mas sem perder o encaminhamento, a assertividade e o objetivo maior disso tudo. Então eu tenho, né, um exemplo que eu criei assim para você entender um pouco, né, o quanto é importante a pessoa ter um controle emocional das suas emoções e também uma inteligência emocional, né? Imagina você criando uma situação fictícia, uma mãe tentando a guarda do filho, e de repente ela está ali na vara de família, numa audiência para a conquista da guarda do filho. E aí, né, quem está querendo ter a guarda, tirar dela, convida a pessoa que não ouve, para que ela dê um depoimento. Aí a pessoa vizinha, mas que tem problema de audição seríssimo, não ouve, faz um depoimento de que ela bate na criança, a criança chora o dia todo, a criança várias vezes por dia fica chorando, gritando. Ela tem vontade de voar no pescoço, estrangular aquela vizinha mentirosa, nada a ver, descabível aquela colocação. Mas se ela fizer isso como um ato impulsivo, desregrado, desequilibrado, o lado oposto vai falar, tá vendo, meritíssimo, não tem condições de criar uma criança, não tem equilíbrio emocional nenhum para a educação de uma criança. Pronto, perdeu feio, né? Vários pontos nesse sentido. Nessa hora deve respirar, se dirigir ao seu advogado e dizer, a vizinha que diz que ouve ele chorando várias vezes, ela é surda, ela está com aparelho, mas se ela tirar o aparelho, não vai ouvir nada. Então, como ela pode ter ouvido a criança gritar sem aparelho? Logo, o advogado se dirige, a senhora usa aparelho? Tá bom, tira o aparelho, fala um monte de coisa, a senhora ouviu? Não, nada. Põe o aparelho agora para conversando. Sim, agora eu estou ouvindo, tá bom. Em casa a senhora usa o aparelho? Nunca, só quando eu saio. Então como é que a senhora ouve a criança gritando? Bingo! Uma estratégia extraordinária de usar a inteligência emocional, né, para não ter uma resposta pronta, imediata, exagerada e realmente dosar
essa expressividade. Nós precisamos ter essa condescendência, essa inteligência emocional, porque estamos sempre diante de situações estressantes, absurdas às vezes, impactante, frustrante. E uma frustração nos põe a nocaute que a gente fica mal horas, se não dia. Uma decepção, uma desilusão, ou um pico de estresse me deixa assim em frangalhos. Então, nós somos muito impactados pela situação porque não temos uma inteligência emocional para lidar com esses acontecimentos. E é importante você saber fazer uma estratégia, não entrar em desespero, mas aí entra vários componentes. No desenvolvimento dessa inteligência emocional, a fé, conhecer as emoções, ter uma condição de justo reconhecimento da realidade, não ficar elocubrando. Gente, meu Deus do céu, que absurdo, onde já se viu. Quer dizer, o fato já é impactante. Você agrava muito mais, criando todo um cenário exagerado. Então, baixe essas emoções, organize-se interiormente, retome para dentro de si e estabiliza. Eu no sistema, quando falo da metafísica da saúde, no sistema linfático, mais especificamente, né, na questão da drenagem linfática, que é esse retorno para dentro de si, que é essa volta para o meu interior, quando as situações impactam, peraí, o que eu estou fazendo aqui? O que isso tem a ver comigo? Que pito eu toco nessa situação? Olha, eu entro dentro de mim, eu visito os meus propósitos ideais, a referência que eu tenho, contraceno com o fato para criar um ambiente de interação suficiente e não descomedida, muito associado ao ambiente e descompensado interiormente, ok? Muito bem, essa questão da inteligência emocional. Chega uma pergunta pelas redes sociais, como lidar com a culpa? Ora, se eu preciso da culpa, se eu tenho culpa, se eu me culpo, eu preciso conhecer um pouco qual é a característica da culpa. A culpa é atribuir responsabilidade demasiada, unilateralmente, tá? E eu posso culpar alguém, atribuindo a essa pessoa toda a responsabilidade do fato, quando eu tenho uma parcela também. Eu posso, né, atribuir a mim, onde eu me culpo, essa autoculpa, que gera uma autocondenação, quando eu acabo rebelando contra mim ou voltando contra mim em detrimento de situações adversas. Então, só para entender o processo melhor, a culpa é quando a gente volta contra si de uma decisão tomada, um caminho escolhido, algo que optamos. Quando optamos por aquilo, era o que tínhamos de melhor. Quando escolhemos aquele caminho, era a direção mais viável. Só que quando eu vejo que foi um furo na água, que não valeu a pena, eu tendo a me trucidar pela maldita hora que eu fui me pôr dessa forma, porque, olha, eu estava numa condição muito ruim, desagradável, queria sair de lá. O caminho que surgiu, aparentemente melhor que aquele, é o que eu tô. E, lamentavelmente, não é tão bom assim. Assim como eu saí de onde não estava bom, e vim para esse que também não está bom, qual o outro que eu tenho para experimentar agora? Você viu que eu voltei do meu lado, em vez de eu pegar uma trouxa da culpa, enfiar ali dentro, essa minha culpa, minha máxima culpa, né? Enfraquecendo, tirando toda a minha capacidade de escolha, me julgando como uma pessoa mais inapta, nada a ver, esdrúxula e, nossa, trucidando, assim, altos chibatas, e isso fica muito pesado, energeticamente, emocionalmente, e a somatização disso, segundo a metafísica da saúde, são hérnias. Os processos de herniações no corpo, que é aquelas bolsas contendo serosidades, que alojam em várias partes do organismo, onde você tem uma hérnia, é onde instala suas culpas. Melhor dizendo, a parte do corpo onde você somatiza a hérnia é o tipo de culpa que você tem, tá? Bem entendido que você está se culpando, você está contra você, se tornou seu inimigo. É importante que você volte a ficar do seu lado. Retorne essa condição de amigo, vamos dizer, de parceiro,
e tenha um respeito pela escolha da forma como foi feita, porque antes de você partir para essa direção, aquele caminho se mostrava por demais de bom, minimamente melhor do que o que estava. Depois eu constatei que não é nada bom assim, às vezes até pior, mas quando eu estava do meu lado, a favor de fazer algo numa direção diferente, para sair de um lugar ruim que era, eu encontrei outro não tão bom também. Aí eu não posso ficar contra mim, rebelar contra mim. Então eu vou continuar com o meu aliado para que eu faça novos movimentos e encontre novas possibilidades nesse caminho de trajetória espiritual, de trajetória existencial. Então a culpa, ela remete a um processo muito duro para consigo, né? Muito autocondenativo, e ela tira de você a força de novas direções. Tá? Antes de você se culpar, tenha consciência de que você estava numa condição nada agradável para ficar. Dali precisava sair, olhou para frente e decidiu por uma direção, constatou que não é boa, volte a ser seu aliado. O que eu posso fazer agora? Posso retomar onde? Posso reintegrar de que forma? Posso retomar ou redirecionar? É onde a gente continua firme e forte do nosso lado, e não como um algoz, chibatando ou atacando nessa autocondenação e essa autocobrança do processo de culpa, ok? Então, lidamos com a culpa não saindo do nosso lado de maneira alguma, ficando absolutamente do nosso lado. Claro, não foi bom, preciso rever, retomar, tudo isso eu faço. Mas tem uma coisa, eu não saio do meu lado. Eu admito tudo o que foi mal escolhido, mas eu não perco a conexão comigo, que é o meu direito de escolher novamente e me direcionar para algo realmente agradabilíssimo que nós temos aí na trajetória nossa para estar seguindo. Que gostoso, sabe, que a visão metafísica, ela restaura a conexão com o nosso talento. E o talento, contrário à culpa, é o da amizade, é o do autocompanheirismo, é o de ser solidário, partidário a si mesmo. Reconecte com isso, que a vida vai estar sempre dando novas direções, possibilidades, e você atuando nesse sentido. E se há um processo de somatização no corpo de hérnia, a cor indicada é o laranja. Nós usamos o laranja junto com o verde. Então você pega uma lâmpada verde, onde há uma hérnia somatizada, faz um banho com luz verde, uns 5 minutos, na região onde a hérnia no corpo foi somatizada. Depois do verde, aplique um laranja, tá? Onde você vai aplicar um laranja por uns 10 minutos, onde existir algum processo de herniação. É a cromoterapia favorecendo nesse sentido, ok? Muito bem, eu tenho uma pergunta agora sobre cirrose. É quando há aquela cicatrização das células hepáticas, ataca o fígado. A cirrose, metafisicamente, é quando a gente realmente sufoca toda a nossa expressividade. Força agressiva, voraz, capacidade conquistadora, de refazer o seu caminho, dar a volta por cima, reativar seus objetivos. Nós temos aí uma força do fígado, que é a força de ação, expressividade. E quando há uma cicatrização das células hepáticas, no processo somático da cirrose, é porque a gente não está externando, manifestando, ao contrário, está se amarrando, reprimindo, negando a força voraz, ativa, expressiva, que precisa se manifestar. Dá licença que eu vou fazer. Me permite, vou atuar. Tá? Esse é o meu momento, agora vou falar. Já deu, vou sair. A hora é agora. Tá vendo? Pontualização, pontuando. Atividades, expressividade, que remetem a ações na sequência. Então, se essas ações elas são reprimidas, são tolhidas de alguma forma, são negadas, nós temos aí um processo de retração, de cicatrização das células hepáticas, somatizado como cirrose, quando realmente toda a força expressiva da pessoa
toda, assim, a maior parte dela, no que tange aquilo que ela pode fazer para dar a volta por cima, para sair de toda aquela dificuldade, dar um basta em tudo aquilo, de eliminar o que não está, nada bom, insuportável, não tenho condições, é muito autoagressivo viver dessa forma, mas eu não consigo quebrar esse ciclo vicioso, eu não consigo manifestar de forma a desviar o curso dessa história, e aí vou criando essas mordaças, né, para reprimir a minha força expressiva na situação. Ok? Bom, agora tenho um convite a fazer a você. Vamos para o fim do mundo? O Ushuaia, na Patagônia, Argentina. Nós temos ali Cabo São Pablo, que é uma ponta onde nós temos o Canal de Beagle, tá? Naquela ponta da ilha do Fogo, no final da América do Sul. Onde nós passamos pelo Estreito de Magalhães, temos ali a Cordilheira dos Andes, atrás do Ushuaia, e aquela pontinha ali é uma região bem estratégica, energeticamente, da entrada do Canal de Beagle chegar até o Ushuaia. É um local, assim, muito mítico, espiritualmente muito forte, porque ali viviam povos Rauches, né, que eram indígenas que habitavam ali, e cuidavam daquela ponta de entrada. Ali vinham os espanhóis, ali vinham os exploradores que vinham colonizar aquelas terras, e esse povo estava ali muito bem atentos, né, a essa entrada. Espiritualmente é um ponto de entrada muito grande. Primeiro a gente chega até o extremo, e depois nós fazemos uma reentrada na nossa trajetória de vida. Essa experiência conectada com o workshop Espiritualidade Local é o turismo de consciência que nós realizamos. Eu convido você para fazer uma viagem com a gente. Nós montamos uma agência que tenha o aspecto histórico, arqueológico. Minha filha é arqueóloga, que é a dona da agência, viaja com a gente, o contexto histórico, arqueológico. Tem os guias locais, sempre com eles, para levantar aquelas questões. E depois eu e a Gleides, 2 psicólogos. Olha, um grupo que nós formamos, com uma consciência para que aprimore sua consciência. Temos até esse livro escrito por mim e pela Gleides. Embarque nessa nova consciência da editora Lunai, tá? Para que você realmente veja as experiências que se vive no fim do mundo. O quanto isso muda a nossa realidade, fazendo com que a gente vá até o fim do processo, encerre o processo e faça uma reentrada na vida, desprendido daquelas amarras muito intensas. Quando a gente faz essas vivências, esses workshops locais, a gente se integra com a energia da região para promover profundas transformações. Então quero convidar você para essa viagem. Vai ser em março de 2026. Nós vamos ter uma noite em Buenos Aires, depois nós vamos, para a gente ir decantando essa nossa questão mais cultural e, né, de civilização e tudo mais. Depois chegamos em Ushuaia e vamos para Cabo São Pablo, lá na ponta. Finalizamos o processo, várias questões da vida, de acordos, nós chegamos até o fim. Chegamos em Cabo São Pablo. Quando você vê esse lugar, é onde tem um navio, que ele fica encalhado. Então, a maré baixa, você vê todo o navio. Depois, a maré sobe e ele praticamente desaparece. É um lugar muito mítico, bem naquele canto ali da Terra do Fogo, da entrada do Canal de Beagle. Que lugar maravilhoso. Passamos 2 noites maravilhosas. Depois voltamos para Ushuaia e ali temos experiências maravilhosas. Na Cordilheira, no Trem do Fim do Mundo, na cidade, muito mítico. Vem comigo. Um grupo assim feito, com todos os passeios exclusivos, sempre com workshop e o nosso acompanhamento para que você desperte uma nova consciência. Faz parte caminhar entre os pinguins, que nós temos ali, Ilhas dos Pinguins. Então, em março de 2026, que experiência você pode viver? Entra no site, conheça o roteiro, valcapelli.com. Lá você vai para a Seven World Tour, que é a nossa agência de viagem, somente para operar os nossos pacotes. Temos então março de 2026, na Patagônia, fim do mundo, Ushuaia. Faça parte. Fico por aqui deixando um grande carinhoso abraço, aquele beijo delicioso na alma. E até o próximo programa.